O Lula deu uma entrevista para o Washington Post, que é um jornal ultra-esquerdista da capital aqui dos Estados Unidos, lá de Washington, né, Distrito de Colômbia. E olha só o título da matéria aqui: Lula está tentando mostrar como a esquerda pode lidar com Trump. Não porque o Lula conseguiu lidar com Trump, não sei o que lá. Eu estou falando para vocês que tem uma força da esquerda mundial querendo usar o Lula para ser o cara que briga com Trump, o cara que consegue lidar com Trump, não sei o que lá. Apesar do Lula só ter tomado bomba nessa história, né? Só ter se ferrado nessa história no final das contas. Eu fiz uma coisa para vocês aqui, eu li essa porcaria dessa reportagem aqui, que é uma bosta essa reportagem, né? E eu vou explicar para vocês o que tem nessa reportagem, de forma que você não precise perder o seu precioso tempo lendo essa porcaria dessa peça de propaganda da esquerda mundial, da Internacional Socialista, querendo elogiar o Lula no contato dele com o Trump, né? Na verdade, a reportagem é vergonhosa. Porque mesmo nessa reportagem tentando enaltecer o Lula, mostra que em termos de resultado mesmo, não teve nada, tá? E foi o caso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Supernova, Cabeça de Yakult e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, tá? E por favor, deixa o like mesmo, porque caraca, eu perdi 8 minutos do meu tempo lendo essa porcaria aqui dessa reportagem aqui, que é uma bosta essa reportagem. Mas, de qualquer forma, né, eu agradeço de qualquer forma se você está assistindo o nosso vídeo, né? Os jornais brasileiros destacam que, tá vendo? O Lula, o grande estadista. Porra, o cara me dá uma entrevista para um jornal de extrema esquerda, extrema esquerda, totalmente contrário ao Trump. É lógico que o jornal ia lamber as bolas do Lula, né? Ai, se eu conseguir fazer o Trump rir, posso conseguir outras coisas. O Lula disse isso naquela entrevista, ele repetiu a frase que ele tinha dito naquela entrevista na Embaixada Americana. Curiosamente, né, o Lula não quis entrevista ao lado do Trump. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, como eles não chegaram a acordo nenhum, o Lula deu um jeito de não falar nada do lado do Trump. Por quê? Porque ele não podia falar nada na frente do Trump, porque o Trump ia desmentir ele, porque negócio é esse. A gente não falou nada disso. O Lula queria fazer o palanque eleitoral dele desimpedido. Chegou atrasado na Casa Branca para justificar que não haveria a coletiva de imprensa antes do encontro deles. E quando terminou o encontro, falou: não, que eu tenho que sair, que eu tenho que ir embora, não sei o que lá, não pode ter coletiva de imprensa, não, vamos embora e coisa e tal. Uma atitude vergonhosa, principalmente porque no final das contas ele não conseguiu o que ele queria, que era ajudar um amigo dele lá, o Joesley Batista da JBS, né? Então tá aqui, não que o Gazeta do Povo, Lula diz que quer estreitar relações com Trump e neutralizar as falsidades de Eduardo Bolsonaro, né? Lula diz ao Washington Post que relação com Trump pode evitar novas tarifas. Na verdade, cara, o que eu vejo agora, que eu percebo agora, é que o Trump voltou atrás nas tarifas também por um outro aspecto, tá? Porque ele sabia que a Suprema Corte americana iria derrubar as tarifas dele. E derrubou, né? Ou seja, ele quis voltar atrás na negociação com o Lula prometeu um monte de coisa, entregou as terras raras brasileiras todas para o Trump e coisa e tal, e aí o Trump voltou atrás nas tarifas. Por quê? Porque o Trump sabia que ia ter que voltar atrás de qualquer forma por conta da Suprema Corte lá. Então, assim, meio que não ganhou nada no final das contas, né? O Lula aqui, ó. Trump sabe que eu sou melhor que Bolsonaro, diz Lula ao Washington Post, né? Mas não diz na frente do Trump. Vamos ver qual vai ser o resultado. O Trump diz que o Lula é um cara legal, é inteligente, não sei o que lá, coisa e tal. O Trump fala isso de todo mundo, bicho. O Trump está sendo educado, está sendo diplomático, né? Está sendo ali, né, cortês com o pessoal. Não vai falar que o Lula é um idiota e coisa e tal. Não, ele fala, né? Beleza, né? Só que na prática o Lula não conseguiu nada, né? Mas enfim, vamos aqui à entrevista propriamente dita, né? Na verdade, não tem a entrevista aqui, tá? Eles fizeram uma matéria com base em uma conversa com o Lula. Então, é uma matéria, não é a entrevista do Lula aqui. E, basicamente, ele coloca aqui um monte de elogios pro Lula, tá? Ele diz que não, que o Trump tem um registro de vários encontros com líderes esquerdistas. Ou seja, ele começa admitindo que o Lula fez não é nada demais, tá? Cláudia Sheinbaum, também do México, tem grandes conversas com o Trump sem problema nenhum, né? O López Obrador e o próprio Xi Jinping também, né? Conversam com o Trump sem problema nenhum. Então não é nada assim muito inédito o que o Lula está fazendo, não, né? Mas a questão toda é que o Brasil teve uma briga com o Trump, né? Teve as tarifas colocadas sobre o Brasil ano passado, e com isso eles estão colocando que o Lula conseguiu recuperar essa história.
O que também não quer dizer nada, porque vamos lembrar, o Trump também colocou tarifas sobre a mulher do México, a Cláudia Sheinbaum, e também colocou tarifas sobre o Xi Jinping da China, e também voltou atrás nesses dois casos, e também teve que voltar atrás porque sabia que ia perder na Suprema Corte, o que é uma coisa positiva. Eu sempre falei esse negócio de tarifa, eu sei que o Trump queria fazer isso para ter poder de negociação e coisa e tal, e aliás, ele conseguiu negociar foi justamente com o Lula, tá? O Xi Jinping não cedeu nada, né? A Cláudia Sheinbaum acho que cedeu também fez algumas coisas para o Trump. Mas o Lula cedeu, ou seja, de certa forma, com o Lula, o Trump conseguiu o intento dele com as tarifas, né? E ele diz que não, que a abordagem para o Trump é estratégica. Se eu conseguir fazer o Trump rir, eu acho que eu consigo fazer ele fazer outras coisas também, e coisa e tal, né? Você não pode desistir. Ou seja, essa frase do Lula aqui já dá a entender que ele não conseguiu porra nenhuma, porque ninguém fala em desistir se você conseguiu ganhar a parada, né? Se você conseguiu convencer a pessoa. O que o Lula tá falando é isso. Não, eu consegui fazer ele rir. Ai, pronto, ele riu de mim. Olha só que coisa bacana. Agora eu tenho que fazer ele conseguir fazer alguma coisa de útil pro Brasil, né? E não vai conseguir porque ele sabe disso, né? O Trump concordou em receber ele por pedido do Joesley Batista, porque o Joesley Batista está desesperado, né? E com possíveis punições à JBS lá nos Estados Unidos. O Joesley Batista também é um contribuidor da campanha do Trump. Embora ele contribua também para os democratas, tá? É importante notar que o Joesley Batista dá dinheiro para todo mundo lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, uma parte dos empresários dá dinheiro para tudo quanto é político mesmo, porque porra, não quer escolher um lado, porque senão se fode se o outro lado ganhar, né? E, bom, aqui ó, aos 80 anos, Lula está tentando fazer mais do que um reset diplomático, né? Ele sabe que vai ter uma eleição agora em outubro e que é um grande problema, que ele quer se colocar como um homem de negócio, um homem estatal, né? Um diplomata, né? Um representante de Estado pragmático e coisa e tal, porque ele está justamente brigando contra o Flávio Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, que tem a preferência do Trump, né? E certamente ele teme que o Trump ajude o Flávio Bolsonaro nessa coisa. Então, aqui, ó, o Lula se coloca aqui as oposições. O Trump sabe que eu sou contra a guerra do Irã, contra a intervenção na Venezuela e também o genocídio na Palestina. O Lula não cansa de falar essa besteira esquerdista, né? Ah, mas no final das contas a gente pode conversar outros assuntos e não sei o que lá. E esse é o problema no final das contas, tá? O Lula acha que consegue projetar essa imagem, sendo que a covardia dele naquela entrevista lá, de fugir da entrevista, na verdade, de ter um encontro com o Trump e fugir dos repórteres, só mostra que, na verdade, ele não tem nada para acrescentar. Ele tentou fazer meramente um palanque eleitoral para tentar tirar a ideia de que ele está morto nas eleições. Ele está morto nas eleições, né? Até porque ele tentou agora bater no Flávio Bolsonaro com aquela narrativa lá do Intercept, e não fez efeito nenhum. Por que não fez efeito nenhum? Porque o Lula está morto. O Lula não tem alternativa mais, né? Aqui, ó. O Lula diz que ele não está tentando colocar uma cunha ou separar o Trump e Bolsonaro. Ele vê que as relações têm que surgir a partir de acabar com as falsidades sobre o Brasil. A falsidade que o Lula está querendo dizer é que a perseguição ao Bolsonaro é uma perseguição política. Não, porque não teve perseguição política, foi um caso não sei o que lá e coisa e tal. Sendo que o Trump sabe, o Lula, o Trump sabe, ele sofreu a mesma coisa que o Bolsonaro está sofrendo aqui no Brasil, ele sofreu lá nos Estados Unidos. É que lá eles têm um sistema jurídico mais amadurecido que não topou entrar nessa brincadeira de prender presidente por nada, né? Só porque é de direita. Não pode, se não for de direita, se não for de esquerda, não é democrático, não sei o que lá. O Trump sabe o que está acontecendo com o Bolsonaro aqui. A questão do Trump é justamente que ele acha que o Flávio Bolsonaro vai ganhar, o Lula está em fim de carreira, para que comprar briga com o Lula agora no final nas eleições? Deixa o Lula perder a eleição, depois a conversa entre Brasil e Estados Unidos será outra, né? Enfim, ele criticou também a posição do Trump com relação às Nações Unidas e não sei o que lá. E aí o pessoal do Washington Post lembra o efeito Canadá do Lula, que diz que teve uma pesquisa que 60% dos brasileiros disseram que era bom para o Brasil o fato de que ele brigou com o Trump e coisa e tal. Amigo, 60% dos brasileiros tá achando que isso é jogo de futebol e não sei o que lá, não tá preocupado com nada. Foi terrível para o Brasil a briga do Lula com o Trump ano passado, né? Enfim, o jornal tentou vender o Lula como um cara que está conseguindo fazer coisas, não sei o que lá, mais uma parte do esforço da imprensa esquerdista mundial, da internacional socialista, de tentar vender o Lula como o cara que vai bater no Trump, o cara que vai disputar com o Trump. A maneira de resolver o Trump tinha que ser isso. Tem que prender o pessoal da direita para resolver o problema do Trump.
O que eles não estão mostrando é o absurdo que é isso. O que está gerando aqui no Brasil, tá? No Brasil, eles acham que destruíram o bolsonarismo, é o contrário. Arrumaram um escândalo frenético contra o Flávio Bolsonaro e não conseguiram mover nem um grauzinho ali a agulha da opinião pública para um lado, contra o Flávio, né? Outra coisa que eles colocam aqui é a questão de que os Estados Unidos não vai fazer isso com o Brasil, de classificar as organizações criminosas como terroristas e não sei o que lá, disse o Lula. Mas o problema é que eu acho que não, tá? Eu espero que Trump possa ser persuadido de que os Estados Unidos pode fazer mais pela paz, pela democracia, pelo multilateralismo, não sei o que lá, mas sem brigas e não sei o que. Ou seja, isso aqui, na verdade, o Lula já voltando atrás. A esquerda mundial queria o Lula batendo no Trump. Não, briga, Lula, briga com o Trump, coisa e tal. O Lula já viu que não consegue bater. E não conseguiu nada. O fato de ele ter dito que eu consegui fazer o Trump rir, isso foi a única coisa que ele conseguiu fazer o Trump rir, né? Porque deve ter sido uma besteira tão grande que ele falou que o Trump até riu da merda que o Lula falou lá, né? No final das contas, o Lula não conseguiu foi nada. Isso aqui é mais uma tentativa do pessoal da esquerda de dizer que o Lula tá vivo e coisa e tal. Aí foi reproduzido aqui na Folha, em todos os jornais brasileiros, eu não sei o que lá, CNN, coisa e tal. Não, porque é muito importante, não sei o que lá. Porra nenhuma, Lula fez papel de palhaço, todo mundo viu que ele não teve coragem nem de conversar com a imprensa na Casa Branca, porque sabia que ali ele teria que falar o que efetivamente foi conversado com o Trump, ele não poderia inventar uma conversa que não existiu, não poderia inventar um palanque eleitoral, que foi o que ele fez na embaixada. No final das contas é isso daí, tá? Uma matéria totalmente seletiva, totalmente partidária, totalmente a favor do Lula, o que era de se esperar do Washington Post, que é um jornal esquerdista e ligado à esquerda mundial, né? E, mais uma vez, só reforça o fracasso que foi esse encontro com Trump. O segredo é não desistir, disse o Lula. Sinal de quem perdeu, né? Se você ganhou alguma coisa, você não precisa desistir, né? Ou seja, você não precisa pensar em desistir ou não desistir. Se você ganhou, né? Só quando você perde é que você fica nessa, não, que eu não vou desistir, que eu não vou continuar, que eu não vou desistir, coisa e tal. Lula, o ponto é esse. O Trump já está ignorando você porque sabe que você é carta fora do baralho em 2027. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.